A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou estar gravando esse vídeo rapidinho. Tô até aqui meio com o cabelo bagunçado. Tô aqui arrumando, meu quarto tá todo fora do lugar, que eu tô lavando. E eu tava aqui lavando e pensando, falando com o Senhor. Olha meu cabelo, que benção. Mas, deixa isso pra lá, irmãos. E o Senhor, desde a hora que eu levantei, o Senhor tá falando muito comigo sobre dois personagens da Bíblia. E nesse final de semana, não diferente, eu passei por algumas situações, um vendaval, e hoje pela manhã o Senhor falando comigo sobre dois personagens a qual também passaram situações muito difíceis na vida dele. Um deles foi Jó. Jó, quando passou por toda aquela situação na vida dele, ele em um momento da vida dele de muita dor, muita aflição, a qual nós entendemos. Imagina a gente passar por tudo aquilo que Jó passou. A gente passa 2%, 1%, 0,5%. A gente já começa a questionar, fazer um monte de pergunta, muito porquê, muito pra quê, né? O que eu fiz? Ai, meu Deus, não aguento mais, me mata, né? A gente fala, infelizmente nós somos esse tipo de ser humano, né? Nós somos falhos e pecadores e nós vivemos debaixo dessa graça todos os dias e todas essas horas da nossa vida. E o Senhor falou comigo, Jó, ele só conheceu Deus depois de tudo que ele passou. Mesmo assim, Jó permaneceu firme na presença de Deus. Até então, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Depois de toda aquela ventania, depois de toda aquela reviravolta, depois de toda aquela tribulação, porque aquilo é uma tribulação para mim, ele conheceu Deus de verdade. O Deus da vida dele, a qual ele nunca renunciaria, por nada nesse mundo ele renunciaria. Porque ele não renunciou naquele momento, perdendo tudo. E o Senhor falou comigo sobre outro personagem, a qual me intrigou, e eu nunca tinha pensado nisso. Talvez alguém já pensou, já estudou, mas eu nunca olhei para Ezequiel dessa forma. E olha que eu já estudei algumas vezes, mas na minha cabeça eu nunca pensei sobre isso. Quando Deus pega Ezequiel e leva ele para o vale de ossos secos. E diante daquele vale de ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel, o que tu vês, Ezequiel? O que tu vês? Ezequiel não questiona. Ezequiel não pergunta. Ezequiel só diz, tu sabes. Tipo assim, tu sabes que tá tudo seco, tudo morto, tudo... Por que o Senhor tá me perguntando? Tipo isso. E eu aqui pensando, né? O Senhor falando comigo sobre isso e eu pensando. O que é que Ezequiel já tinha passado com Deus? Sabe? O que é? Qual guerra, qual dificuldade, qual tribulação, qual... eu não sei nem dizer o que é que Ezequiel já tinha vivido com Deus que não fez ele questionar diante daquele vale de ossos secos. Porque nós questionamos os nossos vales. Senhor, eu luto. Senhor, olha isso. Senhor, já morreu, já está seco, já posso enterrar. Mas o que é que Ezequiel já tinha passado? Que quando ele chegou diante daquele vale, diante de um cemitério, onde só tinha osso seco, não tinha nenhum respingo de vida, nenhuma gota de vida, até a terra estava seca, eu acredito. Na minha imaginação, eu imagino um cemitério com a terra seca. Mas ele parou, não questionou, não fez perguntas, mas ele disse, tu sabes. O que Ezequiel já tinha enfrentado e passado com Deus? Que fez ele olhar e só dizer, o Senhor é que sabe o que tem aqui. Eu já nem sei de mais nada. Eu acredito, na minha mente, assim, pensando hoje, eu tava até rindo aqui. Eu tava aqui falando com Deus e pensando e rindo. Eu acredito que Ezequiel até deu risada. Falou, Jesus, né? Deus,
Tá de brincadeira, né? Se o senhor não souber, quem sou eu para saber? Né? Na minha cabeça. E a resposta mais inteligente de Ezequiel é: tu sabes que aqui só tem osso. Para que o senhor tá perguntando? Mas o Senhor falou algo comigo. A confiança de Ezequiel. Ezequiel tinha passado muita coisa com Deus, a qual ele não precisava mais questionar, mas acreditar. Ezequiel não tinha mais tempo para questionar o porquê Deus tinha levado ele ali, o para que Deus tinha levado ele ali, o porquê daqueles vales de ossos secos. Ezequiel já tinha vivido muita coisa com Deus. Acredito eu, né? Porque eu nunca vi isso na Bíblia, então eu tô conjecturando na minha cabeça. A confiança dele em Deus era tão grande que ele deixou para Deus responder, porque a resposta de Deus era certa. E aí Deus fala para ele: então profetiza. Mais um nível, né? É sair de Jó para Ezequiel. Alguém que está conhecendo para alguém que vai profetizar a vida. Profetiza então que eu vou te levar a um nível diferente. Profetiza que eu vou te mostrar quem eu sou de verdade. Saiu da morte para a vida. A gente sabe que Jó passou tudo aquilo e que Deus superabundou na vida de Jó, e não é esse o questionamento. Mas é a posição dos homens que estavam diante de Deus. Nós mulheres, a nossa posição diante de Deus. Nós saímos do momento de morte e somos elevados para um momento de vida, a qual Deus olha para nós depois de tudo que nós enfrentamos com Deus. Será que nós ainda somos capazes de profetizar? Olhar para o nosso cenário e profetizar? O que nós enfrentamos com Deus até aqui nos faz profetizar? Ter essa confiança em Deus de que a morte pode ser vida? E Ezequiel me trouxe essa reflexão de que tudo o que passou já passou. Deixa Deus responder agora. E Deus mandou Ezequiel profetizar. Ezequiel profetizou e viu o milagre acontecer. Ezequiel profetizou e viu um grande e numeroso exército se levantar. Níveis de confiança. Um que precisou viver a dor da morte, da destruição, e permaneceu firme. E o outro que precisou viver a confiança e viu a vida e o milagre, a ressurreição acontecer. Estou bem pensativa ainda em relação a Ezequiel e a Jó. Não vou mentir. Mas, às vezes, olhamos para os nossos problemas e o inimigo, ele tem uma tática muito impressionante. Eu pude perceber isso ontem. Quando tá tudo fora do lugar, ele te dá situações e coloca momentos para você, para os teus olhos verem como que tá bagunçado. E ontem aconteceu isso. E eu pensei: Senhor, já tá tudo tão ruim. Se eu pegar e ler as mensagens e ver como tá a situação, talvez a minha pouca fé venha se desvalecer. E eu não vou suportar. Então eu prefiro que os meus olhos não vejam. Porque os olhos é a janela da alma, não é isso que a palavra de Deus diz? Os olhos é a janela da alma. E talvez o momento da nossa vida não esteja sendo um momento bom. A nossa alma já está atribulada. Quando Davi diz: por que te aquieto a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu acredito que Davi, naquele momento, estava passando algo muito ruim. E a alma dele
tentava corromper ele. Isso é algo que a gente também tem que lutar. E ontem eu disse isso, o inimigo lançando algumas coisas, e eu falei, Senhor, a minha alma já está cansada, a minha alma está triste. Se eu olhar, eu não vou aguentar. Então eu prefiro confiar. Prefiro não olhar nesse momento para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque a tua palavra diz, leva os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, então que os meus olhos olhem sempre para o Senhor. E eu fiz uma escolha. E sabe, as escolhas da nossa vida nos ajudam ou nos destrói. Eu fiquei com meu coração bem apertado. O inimigo, ele trabalha o tempo todo e eu falo que ele é um ótimo... Ele faz muito bem o serviço dele. Ele trabalha muito bem. Impressionante. Mas eu fiz uma escolha naquele momento. De não atribular mais quem já estava atribulado. Que já era minha alma. Já era minha alma. A minha alma já estava cansada, esgotada. E eu decidi não perturbar mais ela. E o Senhor, ele veio. E ele vem a cada segundo. E que você possa fazer essa escolha. Se você tiver a oportunidade de não atribular a sua alma. Diante das situações. Diante dos vendavais. Diante das guerras. Se você tiver a oportunidade de não atribular a sua alma. Faça isso. Um conselho precioso. Se você tiver igual eu estava ontem. Entra dentro de um quarto. Fecha a tua porta. E o teu pai que te vê em secreto. Ele te ajudará a entrar a resposta no momento certo, na hora certa. Entra dentro do teu quarto e grite. Chore. Se joga no chão. Sabe, nada é novidade para Deus. Fale para Deus a verdade. Eu pensei comigo assim, eu vou ligar para alguns irmãos. Eu vou contar, eu vou pedir oração. Eu preciso desabafar do que está acontecendo comigo. E no sábado eu fui no monte de manhã com umas irmãs que me convidaram. E lá no monte o Senhor me deu uma palavra. Maldito o homem que confia no outro homem. Não, meus cabelos estão tão feios. Mas eu tô na faxina. E eu tava aqui e essa palavra não saía do meu coração. Maldito o homem que confia no outro homem. E eu falei, bom, se eu não posso confiar no homem, então eu vou gritar pro Senhor. Porque o Senhor não é homem e nem filho do homem. Então eu vou diante do Senhor. E ali eu coloquei diante de Deus todas as minhas dores. E que você, irmão, você, minha irmã, que talvez esteja passando por um momento difícil na sua vida. E que a carne tende a querer sair contando pros quatro ventos os seus problemas. Mas conte pro seu Deus. Tem momentos que a gente precisa se lembrar que Deus, ele é Deus, soberano sobre toda a terra, que ele é Pai, que ele vai cuidar de você de todas as maneiras, mas se precisar ele vai te exortar, de que ele é general de guerra e que ele nunca vai te deixar sozinho numa batalha. E de que ele é Senhor. Independente do que você esteja sofrendo, não te dá motivo de querer impor coisas sobre ele. Porque ele é quem manda em tudo. Que nós possamos se lembrar disso tudo. E que ele é o nosso ajudador. Ele vem nos socorrer quando precisamos. E que assim como Cristo me ajudou ontem, assim como Deus me ajudou ontem, como Jesus Cristo, como o Espírito Santo esteve comigo ontem.
como o Espírito Santo está comigo hoje, todos os dias da minha vida. Que essa mesma trindade que habita em mim, habite em você e que te traga refrigério nesses momentos de caos da sua vida. E que essa mesma paz que eu sinto em meio à tristeza, porque a gente sente a tristeza da alma, mas Deus ainda traz alívio na tristeza da nossa alma. E que tudo isso que o Senhor faz e continua fazendo na minha vida, possa fazer na sua. Essa calmaria, essa tranquilidade, colocar as coisas em ordem, porque tudo é para a honra e para a glória dele. Tudo. E que mesmo que nós não entendemos agora, talvez um dia ele nos permita entender, talvez não. Mas tudo isso é para que nós estejamos mais perto dele. É para que a nossa família esteja perto de Deus. E isso alegra o nosso coração. É saber que Deus está preocupado com a nossa casa. Então fico com essa reflexão, com essa palavra. Lembre-se de que questionar Deus, como Jó questionou, não te faz pior. Mas ser como Ezequiel é um nível diferente. É uma confiança diferente. É a gente profetizar naquilo que a gente não vê. E Deus vai trazer vida. Eu não sei o que está morto. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos filhos, o nosso esposo, a empresa, o CNPJ. Não sei, tem tantas coisas. Mas Deus é Deus de vida. Deus é Deus de vida. E que nós possamos ter essa confiança de Ezequiel. E dizer, Senhor, Tu sabes, Tu conheces esse vale de ossos secos. Nem quero fazer mais perguntas. O que o Senhor quer que eu diga sobre esse vale? Tipo isso que Ezequiel disse. Tipo isso. E confiar de que se levantará um grande e numeroso exército, que nos trará muita alegria. Porque eu creio que esse é um tempo de alegria. Não existe dificuldade que não venha com porção de alegria dobrada. Então eu profetizo alegria sobre a sua vida. Eu profetizo paz. Eu profetizo esperança. Eu profetizo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre você. Eu profetizo que diante dessa dificuldade, que os teus olhos estejam voltados para o autor e consumador da sua fé. E se você ainda não passou, e se você ainda não chegou nesse nível de enfrentar alguma ventania na sua vida, que nesse dia você esteja firmado em Cristo. Que a sua confiança esteja firmada em Cristo. Sabe? Às vezes a gente olha para o nosso cenário e diz, Senhor, as minhas finanças, olha o meu armário, olha a minha casa, olha a situação à minha volta. E Deus diz, é um momento propício para mim fazer um milagre. Então eu profetizo esse milagre sobre a sua casa, sobre a sua vida. E um nível diferente de confiança em Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana na presença do Senhor e que tudo aquilo que esteja fora do lugar, que Deus venha e coloque tudo no seu devido lugar. Em nome de Jesus. Eu peço perdão para os irmãos de novo da minha cabeleira toda bagunçada, da minha cara toda... Mas Deus é fiel. Isso é que importa, né? A gente tem que ser quem a gente é. Eu poderia vir aqui cheio de maquiagem, Jesus, né? Eu nem gosto de maquiagem, mas
A gente poderia fazer uma performance para dizer que passamos momentos só bonitos. Mas isso seria uma mentira, uma hipocrisia. O crente, ele passa por situações difíceis. O crente, ele passa por momentos de muitas lágrimas, de muitas dores. E Jesus nunca mentiu. Ele é tão lindo que ele nunca mentiu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estarei com vós. E esse mesmo Jesus que venceu o mundo está conosco. Um ótimo dia, irmãos. Amém.